Estamos ao vivo. Manda pro pessoal o link. Ao vivo já? Já. Olá, boa noite. Vamos só dar mais um minutinho, guardar o pessoal entrar para a gente já iniciar, tá bom? Tá meio nervoso. Já entrou. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Digna Cursos e Consultoria. Para quem não me conhece, meu nome é André Amaral. Sou contabilista, especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias. Atuo na área desde 2008 e durante todo esse período já trabalhei em diversas campanhas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e deputados federais, nas várias regiões do estado de São Paulo. Tá? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Tá? É um sistema, nós não vamos falar, a intenção dessa live não é ensiná-los a trabalhar com o sistema. Tá? Eu vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento sobre o sistema, mas a intenção principal é passar algumas funcionalidades desse sistema, a obrigatoriedade dele e algumas novidades para a versão 2020, das quais a gente já tomou conhecimento, tá bom? Então vamos falar um pouquinho do SPCE. O SPCE é um sistema criado pela Justiça Eleitoral para a prestação de contas eleitorais. Tá? É um sistema que vem sendo utilizado, se não me falha a memória, a partir de 2012, foi a primeira vez que ele foi utilizado, e de lá para cá ele tem sido utilizado em todas as eleições. Tá? Ele é nesse sistema que nós vamos lançar todas as receitas e despesas, onde vão ser gerados todos os demonstrativos que vão ser encaminhados para a Justiça Eleitoral, para que sejam examinados pelos analistas da Justiça Eleitoral, né? Onde também é anexada a documentação comprobatória e onde é feita também a geração da prestação de contas. O SPCE ele é um sistema local, ele não trabalha via web, então ele tem que ser instalado no computador do usuário, tá? E ele deve ser utilizado desde o início da campanha, desde do comecinho da campanha até o final. Ele é diferente de outros sistemas que a gente tem por aí. Por exemplo, o sistema do imposto de renda. Você entra lá no site da Receita Federal, baixa o sistema do imposto de renda, no último dia de entrega, faz os lançamentos, entrega a declaração de imposto de renda e tudo certo. Não. O SPCE é diferente. O SPCE você tem que ter ele desde o início da campanha. Por que desde o início? Quem acompanha as lives da Digna já deve ter ouvido a Cíntia falar muito sobre os quatro itens obrigatórios que um candidato deve cumprir antes de iniciar sua campanha. Não é isso mesmo? E quais são esses 4 itens? Apesar de a gente já ter falado isso muitas vezes, nunca é demais falar. Quais são os 4 itens? Registro de candidatura, expedição do CNPJ, abertura da conta específica de campanha e recibos eleitorais, que são gerados pelo SPCE. Tá? Então daí a obrigatoriedade de você ter o seu sistema instalado antes de começar a campanha. Tá ok? E quem está obrigado a utilizar esse sistema? Todos os partidos e candidatos que participarem das eleições municipais. E os candidatos, quando a gente fala todos os candidatos, não são apenas os eleitos ou não eleitos,
Tem também os candidatos que, se porventura, por algum motivo, ele tiver o seu registro cassado durante o período das eleições, ele também é obrigado a declarar. Tem também aquele candidato que, por motivos pessoais, acaba desistindo da sua candidatura, ele renuncia à candidatura. Mesmo que esse candidato ele informe à Justiça Eleitoral essa sua renúncia, mesmo assim ele ainda está obrigado a apresentar a prestação de contas. Tá? E até mesmo um candidato que porventura venha a falecer no curso da campanha. Nesse caso, a obrigatoriedade passa a ser do partido. Tá? Então, todos os candidatos e partidos estão obrigados a utilizar o SPCE. Tá ok? Pessoal, deixa eu só fazer um parênteses aqui. À medida que eu for falando, caso for surgindo alguma dúvida aí, fiquem à vontade, pode mandar as perguntas, tá bom? E na medida do possível nós vamos estar respondendo todas elas, tá? A nossa equipe está aqui anotando, o Robinho, o Christian, o Ângelo, tá todo mundo aqui no apoio aqui para a gente poder atender a todos vocês, tá ok? Vamos lá. Como eu disse para vocês, o SPCE é um sistema de uso local, então você tem que ter instalado no seu sistema, no seu computador. E onde que eu vou, de que forma que eu vou adquirir esse sistema? É simples. Você vai fazer o download do sistema no site do TSE, www.tse.jus.br. Entrou no site do TSE, você vai lá em eleitor e eleições, prestação de contas, e dentro da prestação de contas vai estar lá o sistema. Tá? Quando você entrar no link do sistema, ele vai aparecer para você como SPCE Cadastro. Tá ok? É esse aí o sistema que você vai ter que baixar. Tá ok? Lá nessa página vai ter algumas informações sobre o sistema, sobre a configuração mínima de que você necessita para baixar esse arquivo, esse sistema, né? Não é nada absurdo, não se exige muita coisa, é um sistema leve, não dá muito problema, mas tem uma configuração mínima e você tem que ficar atento a isso. Tá? Lá você vai ter todos os links necessários para quem usa o Windows, ou Linux, ou Mac. Você vai ver qual que é o seu sistema operacional e vai baixar o SPCE. Ok? O SPCE ele pode ser utilizado tanto local como em rede. Local é aquele cara que vai fazer uma ou duas prestações de contas, então ele não tem necessidade de muita coisa, ele pode fazer, baixou, vai fazer a utilização do sistema naquela máquina e vai utilizar uma única máquina. Então essa é o uso local, né, que nós chamamos. Tem também a possibilidade de utilizar o sistema em rede. É comum que grandes escritórios ou profissionais que vão fazer prestação de contas de vários candidatos, é muito comum que trabalhem em rede. Por quê? Trabalhando em rede você pode utilizar o sistema, trabalhar em várias prestações de contas ao mesmo tempo. Tá? A configuração para a rede ela é bem simples. Tá? Não precisam se preocupar, vocês não vão precisar pagar ninguém para fazer essa configuração, não precisa chamar o técnico, nada disso. Tá? É uma configuração bem simples, você vai definir um dos seus computadores como sendo o servidor, tá? E os demais serão os terminais, que no caso do SPCE é chamado de cliente. Tá? No próprio site do TSE, lá onde você baixa o sistema, tem alguma orientação também sobre a configuração do sistema em rede, tá bom? É bem simples, não tem muito segredo não, ok? Então vamos lá, sistema baixado, instalado, tudo certinho, vamos fazer agora a inserção de dados do candidato, porque o candidato ainda não começou a sua campanha, lembra? Que ele ainda precisa dos recibos? Então vamos lá. É nesse momento aí que ele vai fazer a inserção dos dados na qualificação do candidato. Tá?
vai colocar todos os dados do candidato, o nome dele de pessoa física, o CNPJ de campanha, CPF, número do título, número de campanha, o partido pelo qual ele está concorrendo, enfim, todos os dados do candidato, ok? Vai também informar os representantes, que são o contador e o advogado, que são obrigatórios em toda prestação de contas, tá? Então é nessa qualificação que ele vai fazer também. Vai lançar os dados da conta bancária ou das contas bancárias, conforme o caso, né? E a emissão dos recibos eleitorais. Feito isso, inseriu os dados, gravou, gerou o recibo eleitoral, bora pra rua pedir voto. Tá ok? Mas não para por aí, né, gente? Não é só pedir voto. Tem que fazer a prestação de contas. Então, quem for cuidar da prestação de contas do candidato, vai ter que for operar o SPCE, vai ter que tomar alguns cuidados, tá? Nós estávamos falando agora sobre a qualificação do candidato. É nessa parte da qualificação do candidato que o operador do sistema ele vai anotar qual o tipo de prestação de contas que está sendo feita, tá? Normalmente, tá, são 3 tipos, tá? Que é o relatório de 72 horas, ok? A prestação de contas parcial, que deve ser entregue em outubro, e a prestação de contas final. Tá? Então, sugestão, dica da Digna. Quando você inserir os dados do candidato, marque a opção prestação de contas parcial, tá? E grava. Por quê? Porque essa é a primeira prestação de contas que o candidato vai ser obrigado a entregar e que a gente tem certeza que ele tem que entregar. A outra, que é o relatório de 72 horas, ele é utilizado quando o candidato recebe uma doação financeira, né? Então, como a gente não sabe se o candidato vai receber uma doação financeira antes da prestação de contas parcial, ou se só depois dela, ou se não vai receber, então a gente marca sempre a parcial, para não correr o risco de depois acabar mandando ou enviando uma prestação de contas equivocadamente, ok? Precisou, o candidato recebeu uma doação financeira, precisou informar para a Justiça Eleitoral. Lembre-se, o candidato tem 72 horas para informar a Justiça Eleitoral. Entra lá no SPCE, no candidato, na qualificação do candidato, muda o tipo de prestação de contas para 72 horas, grava e pode gerar a prestação de contas. Ok? Então vamos lá. Pessoal, tudo bem até aí? Agradecer ao pessoal, André. Então, ok, vamos fazer uma pausa aqui para agradecer a presença de algumas pessoas. Bom, já começa aqui a primeira, né? Então esse é um agradecimento muito especial para minha esposa, Vanessa, que sempre me apoiou, que está sempre do meu lado, sempre me dando força e que aguenta nesse período de campanha a minha ausência e o meu estresse, né? Durante a campanha, que é natural. Obrigado, meu amor. Valeu. Obrigado pela força. Agradecer também a presença da Abigail, da Verinha, da Regiane Marques, do Luiz Carlos Ruiz e do Guto Talarico. Guto, que é nosso colega de profissão, né, Guto? Grande abraço. Bom, vamos lá. No SPCE, quando você entra no SPCE, você vai ter um menu do lado esquerdo, onde tem lá todos os ícones, né, as informações que você precisa inserir, tá? Então eu vou falar aqui basicamente, tá, muito genericamente de todas elas. Como eu falei, a intenção não é ensiná-los a trabalhar, pelo menos nesse momento, então a gente não vai entrar em detalhes, tá ok? Mas vamos falar dos mais importantes. Tá? Ali onde vão ser lançadas as receitas, tem lá logo abaixo da qualificação do candidato,
tem lá as receitas. Nesse campo você vai lançar todas as doações recebidas pelo candidato, sejam elas financeiras ou estimáveis. Lembram o que é doação estimável? É aquela que ela não tem o valor financeiro, mas ela é estimável num determinado valor. Eu vou detalhar melhor. Vou explicar melhor. É aquele carro que um amigo do candidato, que o seu amigo vai ceder para a campanha, tá? Então ele cede esse veículo para a campanha. O candidato não vai ter gasto financeiro nenhum com esse veículo, tá? Porém, ele tem que ser estimado o valor dessa cessão, tá? Que normalmente, no caso de um veículo, é baseado na locação de um veículo aí no mercado, tá? Por que ele tem que estimar esse valor? Porque esse valor vai compor o gasto da campanha, ok? E lembre-se que o candidato tem um limite de gasto, tá? Então é importante isso. Então, doações, ele vai nas receitas, ele vai lançar tanto as doações recebidas quanto as doações recebidas, tanto financeiras quanto estimáveis, tá? Lembrando que as doações estimáveis, à medida que você faz o lançamento dela, tá? O sistema já faz a baixa automática como despesa, tá? Então não tem a necessidade como você faz o lançamento de uma receita e você vai utilizando aquele valor, contratando os serviços ou comprando o material e vai lançando essas despesas depois. No caso da doação estimável, não tem essa necessidade. O sistema já faz a baixa automática, ok? Aí vem logo abaixo as despesas, onde você vai lançar todas as despesas contratadas. São o material de campanha, né? A equipe que você contrata, todas as compras e serviços contratados, tá? E é ali também que você vai lançar o pagamento dessas despesas, a forma de pagamento. Lá depois, quando você entrar lá no SPCE, você vai ver tudo detalhado, tem todas as informações, tem todos os campos lá com todas as informações que são necessárias enviar à Justiça Eleitoral, tá? Quando o tipo de material, a quantidade, o valor unitário, o valor total, a forma que você pagou, tá? Que pode ser em cheque, pode ser em transferência bancária e pode ser em cartão de débito, tá? Então, lá você vai passar todas essas informações para a Justiça Eleitoral. E é também nesse campo de despesas que são lançadas as doações a terceiros. O que são as doações a terceiros? São aquelas doações de um candidato para outro ou de um candidato para um partido, tá? Então era lançada em despesa, em que pese não ser uma despesa, tá? Ela tem que ser lançada em despesa que vai ser abatido no saldo financeiro da campanha, tá? Para ir fazendo o acerto financeiro da campanha, ok? Bom, o Guto tá fazendo uma pergunta aqui sobre recibo eleitoral, tá? Temos que dar recibo para... Não é recibo eleitoral, né? Perdão, deixa eu ver se eu entendi melhor. Teremos que dar recibo para os pagamentos que são efetuados para... Tá. O recibo, o Guto, o candidato vai fazer... Ele precisa fazer o recibo para os colaboradores, para o pessoal que é contratado na campanha. Os outros tipos de serviço, a própria nota fiscal ou o contrato já é válido, tá? No caso de contratação de equipe, é sempre bom você ter, além do contrato, ter o recibo, tá? E a cópia do cheque que foi feito o pagamento, ok? A Vera está perguntando aqui quais são os erros mais corriqueiros que o candidato pratica. Vera, muitos, os mais variados possíveis.
A prestação de contas ela tem que ser feita à medida que os fatos forem acontecendo, tá? E um erro bastante comum é o candidato esquecer de passar para a equipe que está fazendo a prestação de contas algum documento. Ele fez uma contratação ou fez a compra de um material e ele demora para passar isso. Isso é um erro comum, mas tem muitos outros, viu? Infelizmente tem vários, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Ainda tem ainda no menu, né, do SPCE, nós temos lá outras opções. Fundo de caixa, que é onde você vai lançar aquele fundinho que o candidato pode fazer para pagamento de pequenas despesas. É lá que você vai lançar quando você fizer o saque da conta bancária, e à medida que você for utilizando aquele dinheiro, você vai fazendo os lançamentos ali, tá? Transferência entre contas também é ali em outras opções. Essa transferência entre contas é para aquele candidato que tem mais de uma conta. Normalmente, candidato a vereador não, mas candidato a prefeito, no caso das eleições municipais, o candidato a prefeito, alguns casos, as campanhas maiores, podem ter mais de uma conta. Atenção! Transferência entre contas do mesmo tipo de recurso, tá ok? Porque o candidato ele tem lá, ele pode ter a conta de outros recursos, a conta do fundo partidário e a conta do chamado FEFEC, que é o Fundo de Financiamento Eleitoral de Campanha. Então o candidato pode ter 3 contas, tá? Mas não pode, essa transferência entre contas é entre contas do mesmo tipo de recurso, ok? Se ele tem lá uma conta de outros recursos ou 2 contas, ele pode fazer a transferência de uma conta para outra, nunca de uma conta de um tipo de recurso para outra, tá ok? Muita atenção, muito cuidado com isso. Ali também a gente tem um resumo financeiro, tá? Onde a gente vai poder estar analisando a grosso modo como está as finanças da campanha. A grosso modo você tem nesse resumo financeiro receitas e despesas, o total delas, tá? Que é para você ter uma ideia de quanto tem ainda disponível para você gastar, quanto o candidato ainda pode utilizar. Então é um resumo bem simples, mas que traz essas informações bastante importantes, tá ok? Tem também ali a sobra de campanha. Vocês se lembram que a gente falou aí em algumas lives sobre a sobra de campanha? Aquele recurso que sobra na conta do candidato e que ele tem que devolver para o partido, tá? Ele vai fazer a devolução para o partido e aqui nesse item sobra de campanha ele vai fazer a informação dessa transferência, dessa devolução para o partido. É onde ele vai informar para qual conta ele devolveu o dinheiro, para qual nível de partido, se for municipal, estadual ou nacional, tá? Então todas as informações aí nessa sobra de campanha. Tem também ali um item que é conferência de dados, tá? Esse é legal porque esse campo é interessante porque ele te traz algumas informações básicas, simples, mas muito importantes. Por exemplo, se porventura você fez o lançamento do candidato, tá? Dos dados do candidato, mas esqueceu de colocar um dos representantes, ou advogado, ou o contador, a hora que você clicar nesse campo, conferir dados, ele vai te informar isso. Ele vai mostrar para você que não foi feito o lançamento, não foi informado para o sistema o nome do contador ou do candidato, do advogado, e te dando a possibilidade de corrigir isso antes de qualquer coisa, tá bom? Então ele vai te dar uma série de outras informações, como despesa paga após a eleição, uma série de coisinhas que são bem simples, mas muito importantes, tá bom?
Lá e ali também tem os relatórios. São diversos relatórios que vão, num primeiro momento, te ajudar a fazer a conferência da prestação de contas. São os relatórios de receitas, tanto financeiras quanto estimáveis, os relatórios de despesas efetuadas, despesas ainda não pagas, despesas pagas após as eleições, tem um demonstrativo de receita e despesa, tá? Onde tem todas as receitas que o candidato teve durante a campanha, tanto financeira quanto estimável, todas as despesas que ele teve, por tipo de despesa. Vai estar lá material impresso, bandeira, locação de veículo, equipe, tudo separado, tá? E ali também vocês vão poder ver nesse relatório, na DRD, que aquelas receitas estimáveis que foram lançadas pelo candidato já vão estar ali baixadas também como despesa, ok? Tem também o relatório de recibos eleitorais, que você vai poder fazer uma conferência dos recibos utilizados, se tem algum recibo que não foi utilizado, algum recibo cancelado, enfim. Você tem inúmeros relatórios que podem te servir de base para você fazer uma conferência dos lançamentos antes de enviar a prestação de contas, tá? Além disso, você tem um campo ali que se chama outras comprovações, tá? Nós falamos também sobre sobra financeira de campanha do FEFEC. Vocês se lembram? Lembram-se que quando sobra recurso de pessoa física ou do próprio candidato, ou chamados outros recursos, na conta do candidato, ele tem que devolver para o partido, certo? Quando sobra recursos de fundo partidário, tá? Ele também tem que devolver para o partido. Mas quando sobra recursos do fundo de financiamento de campanha, o FEFEC, esse dinheiro é devolvido para a União, ele não volta para o partido, ele vai para a União. Tá? Então aí é nesse campo que você vai adicionar o comprovante de recolhimento da sobra do FEFEC, tá ok? E ali também que você vai adicionar alguma nota explicativa que você julgue ser necessário, caso tenha dado algum problema durante a prestação de contas e você julgue necessário fazer uma nota explicativa, tá ok? É ali que você vai inserir, ok? Manda abraço. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui Mandar uns abraços. para mandar uns abraços aqui pro pessoal que está nos acompanhando. Daniel Medeiros, grande Daniel, um grande abraço, Daniel, também colega nosso, né? Danilo Amaral, meu filho, obrigado pela presença, filho. Cíntia, a Cíntia Renata, nossa parceira, para quem acompanha as nossas lives sabe que a Cíntia pertence à equipe Digna, é a Digna, né? E a Cíntia, por questões particulares, não pôde estar presente aqui com a gente, tá? Mas mesmo à distância está sempre nos dando força. Já mandou uma mensagem para mim antes. Força, André! Obrigado, Cíntia. Força para você também. Estamos te esperando de volta, tá bom? Beijão. Zé Renato. Zé Renato é parceirão meu, irmão, de mais de 30 anos, nosso mentor da Digna, né? Amigo mesmo, irmão de mais de 30 anos. E o culpado por eu estar aqui, né, Zé? Graças ao Zé Renato que eu enveredei por esse campo político e agora contábil partidário, tá bom? Zé, um grande abraço, meu irmão. Maiara Francine, obrigado, Maiara, obrigado pela presença, temos ajudado bastante também. Marcelo Valente, doutor Marcelo, obrigado, doutor, um abraço. Vamos lá, parece que tem uma pergunta aqui. Tá, Sil Cruz está perguntando.
Tá, eu vou fazer um parênteses aqui para responder essa pergunta, em que pese não fazer parte diretamente do tema, né? Mas como é prestação de contas, a gente vai estar respondendo, tá? Os 10% de recurso próprio é baseado no que eu tenho no gasto global? Veja bem, pelo que eu estou entendendo aqui, os 10% do candidato, né, Sil? Os 10% do candidato, ele é baseado no limite estipulado pelo TSE para o seu município, tá? Então você vai ter que entrar lá no site do TSE, ver qual foi o limite estipulado pelo TSE para a sua cidade, se você é candidato a prefeito ou se você é candidato a vereador. Enquanto candidato, você pode doar 10% desse limite, tá ok? Isso foi feito, mudou agora nessa eleição, para evitar que candidatos que tenham muitos recursos financeiros, porque até a eleição passada o candidato ele podia doar até o limite, o total do limite, né? Então, em alguns municípios a disparidade entre o candidato que tinha muito dinheiro e o candidato com pouco dinheiro era muito grande. Então a Justiça Eleitoral fez isso aí agora para tentar equilibrar um pouquinho mais a campanha, tá bom? Vamos lá. Bom, ainda concluindo sobre os relatórios, uma questão bastante importante. Os relatórios eles são muito importantes também para a conferência dos dados antes de você entregar a prestação de contas, tá? Então, assim que liberar o SPCE, que ainda não foi liberado pela Justiça Eleitoral, deve ser liberado nos próximos dias, tá? Acredito que no máximo no início da próxima semana já deve estar liberado. Assim que liberar, entra lá no site, baixa o sistema, dá uma olhadinha, dá uma fuçadinha nele lá. Você vai ver que é um sistema com muitos detalhes, mas bastante intuitivo, tá? Então dá uma olhadinha nos tipos de relatório que tem lá, que eles vão ser bastante importantes também para a conferência antes da prestação de contas final, tá bom? Bom, aí o último item que tem lá no menu do SPCE é gerar, enviar prestação de contas e gerar o arquivo para entrega, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, tá lá, gerar, enviar prestação de contas e gerar arquivo para entrega. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá ok? Então, basicamente, o SPCE são esses campos que você vai encontrar lá no sistema para você estar passando para a Justiça Eleitoral todas as informações necessárias para que os analistas façam a análise e o exame das contas, tá? E para aprovar as contas do seu candidato, porque nós não queremos que seu candidato tenha problema, né? Então, são esses campos que são enviados para a Justiça Eleitoral, tá ok? Bom, como eu falei, o SPCE 2020 ele ainda não foi disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Mas nós já tomamos conhecimento, tá, de algumas novidades para essa versão do SPCE. Tá? Uma das novidades é a integração do SPCE ao PJE. É tanta letrinha, né? O SPCE ele vai estar integrado a partir de agora ao PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Tá? Antes, fazia a prestação de contas, entregava no cartório e o cartório enviava para a Justiça, encaminhava pelo sistema do cartório, né? E aí ia ser disponibilizado, gerava-se o número do processo. Hoje está mais simples. A partir do momento que você fizer a entrega da parcial, o sistema já vai gerar o número do processo no PJE. Então ele já vai estar integrado ao PJE. Tá ok? Na qualificação, uma novidade é a vinculação do advogado ao candidato.
antes você só lançava o nome do candidato, do advogado, do contador, e aí ele aparecia o nome dos representantes da prestação de contas. Por conta agora dessa integração do SPCE com o PJE, é necessário que na qualificação do candidato você faça a vinculação do advogado, tá? A esse candidato, ok? Porque essa vinculação é necessária para que quando você envie essa prestação de contas, o advogado ele vai se credenciar, vamos dizer assim, tá? No PJE. Ele já vai, óbvio, o advogado já tem acesso ao PJE e tal, mas de posse do número da prestação de contas, ele vai entrar lá no PJE e vai lhe vincular essa prestação de contas ao nome dele, tá? No PJE. Então esse é o único senão que ainda não está totalmente integrado o SPCE ao PJE, tá bom? Mas essa é uma novidade bastante interessante, tá? Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu não comentei com vocês que em todos os campos em que há os lançamentos, tá? Você tem a possibilidade, ou melhor, a obrigatoriedade de anexar os comprovantes, os documentos comprobatórios, seja de receita ou de despesa, tá? De doação, enfim, todos os documentos comprobatórios você tem que anexar ao sistema, tá bom? E na qualificação, quando você coloca o advogado, você vincula o advogado ao candidato, você pode anexar ali já a procuração que o candidato tem que passar para o advogado, tá? Mas só isso não basta, tá? Não adianta você apenas vincular e mandar a procuração. Mesmo que a Justiça Eleitoral já tenha posse dessa procuração, o candidato, melhor dizendo, o advogado vai ter que entrar no PJE e fazer essa vinculação, como eu te falei. E eu já vou explicar por quê, mesmo que você anexe a procuração na qualificação. Eu já vou explicar para vocês por que o advogado tem que fazer essa vinculação, tá? Caso o advogado seja contratado pelo candidato, seja uma pessoa jurídica, tá? Porque o candidato ele pode contratar um escritório de contabilidade e não um candidato, um advogado, perdão. Caso o advogado contratado seja uma pessoa jurídica, ele vai ter que vincular uma pessoa física ao CNPJ dessa empresa, tá? Ou seja, vai ter que ter um advogado, pessoa física, vinculado ao CNPJ dessa empresa que foi contratada pelo candidato, tá ok? Algumas novidades no campo de receitas. Agora é permitido que se faça o registro detalhado. Antes já era possível fazer a devolução, né? Mas agora é permitido fazer o registro detalhado da devolução de recursos de fontes vedadas e a devolução de recursos de pessoa física caso tenha acima de R$ 1.064,10, caso tenha sido feita de forma equivocada, tá? Então antes já era possível fazer a devolução, mas a gente não tinha um campo específico para fazer o lançamento dessa devolução, tá? Hoje, nessa nova versão, vai ser possível você detalhar essa devolução ao doador, tá? E inclusive essa devolução vai aparecer lá no resumo financeiro, nos relatórios de resumo financeiro e demonstrativo de receita e despesa, que antes não aparecia, tá ok? No caso de financiamento coletivo de campanha, o sistema permite que você faça a importação do arquivo enviado pela empresa que gerenciou esse financiamento coletivo, tá? Mas até a versão 2018 essa importação costumava dar alguns problemas. Ele duplicava lançamentos,
perdia-se alguns lançamentos, então a gente acabava tendo que fazer manualmente, lançar um por um. Tá? Hoje já não acontece isso. O sistema ele foi melhorado nesse sentido, então ele faz a importação, e se porventura você for fazer uma nova importação de um outro arquivo, e nesse segundo arquivo tenha alguma informação que já tenha sido importado no primeiro arquivo, o sistema não vai permitir que ele seja importado novamente. Então ele vai evitar essa duplicidade, tá ok? No caso de realização de eventos, tá? Foi incluída lá o evento carreata. Antes, até a última eleição, era possível o candidato fazer carreata, não tinha assim um controle muito rígido em cima dessas carreatas, mas agora já tem, a Justiça Eleitoral já está um pouquinho mais de olho nas carreatas. Então, a partir de agora tem o evento carreata. Esse evento carreata vai ter que ser lançado nesse evento todos os veículos que forem oficialmente participar dessa carreata. O que é oficialmente? Vocês se lembram que o candidato ele pode pagar a gasolina para um simpatizante participar da carreata? Tá? Tem um limitezinho lá, tá? Mas ele pode fazer essa doação, ok? A partir do momento que ele fez a doação para um determinado veículo para participar de uma carreata, esse veículo vai ter que estar identificado dentro deste evento carreata, ok? Agora, os outros veículos que participaram porque são simpatizantes do candidato, não querem ajuda nenhuma, eu vou ajudar meu candidato porque eu gosto dele, eu não quero nem que ele me dê a gasolina, eu vou colocar gasolina no meu carro e vou acompanhar ele e vou rodar pela cidade com ele. Na carreata, lembre-se bem, na carreata. Não tem, esse carro não vai precisar ser lançado no evento carreata, tá ok? Então todos aqueles veículos que receberem combustível do candidato para participar da carreata devem ser identificados nesse campo evento carreata, tá? Nas despesas, as despesas foi incluída alguns itens que antes não tinham, como por exemplo, contas específicas para gastos com serviços contábeis e serviços advocatícios. Gente, parece bobeira, né? Mas na hora de fazer a prestação de contas, tinha tanta gente que ligava pra gente e falava assim: onde é que eu lanço agora o advogado? Não tem aqui. Onde é que eu lanço o contador? Tem uma conta aqui que chama serviços prestados por terceiros. E tem uma outra que chama aqui serviços próprios prestados por terceiros. Então, ficava sempre essa dúvida e não sabia se lançava o advogado em um, o contador no outro, o advogado e o contador na mesma conta. Então, era uma confusão. Dessa vez, a partir desse ano, criaram contas específicas para acabar com essa confusão de uma vez por todas, tá? Então tem as contas específicas para advogado e contador. Inclusão de despesas com gerador de energia, tá? Alocação ou cessão, né, de um gerador de energia para a utilização do candidato, né? Ela está prevista agora na legislação atual, e então ela foi criada também essa inclusão de despesas própria para isso, tá? Por quê? Porque um dos itens que permite a utilização de gasto de combustível é justamente a despesa com gerador de energia. Então por isso foi criado esse item de despesa para que seja vinculada à despesa com combustível, tá bom? A inclusão da forma de pagamento do cartão de débito. Até a eleição passada era possível você fazer o pagamento de despesas com cartão de débito. Alguns bancos fornecem para os candidatos o cartão de débito. Então, até a eleição passada era possível você fazer esse pagamento, mas não tinha como lançar.
Até a última eleição só tinha a opção de lançar como cheque, transferência eletrônica, débito em conta ou boleto. Agora não, tá? Agora tem lá a forma de pagamento cartão de débito, ok? Temos alguma coisa aí, o Anjo? Mais os parceiros aqui participando, nos acompanhando. Roberto Rossini, amigo de muito tempo também. Betão, obrigado pela presença. Marcos Manrique, Marcão, obrigado pela presença. Elisângela, obrigado Elis. Elisângela Nascimento. Doutora Frano Evaristo, obrigado Joe, obrigado pela presença, meu irmão. Bom, algumas outras alterações ou outras novidades, né? Que no resumo financeiro, acho que eu até já comentei, foi incluído o item devoluções de receitas. Não aparecia no resumo financeiro. Então, na hora que a gente ia dar uma olhadinha naquele resumo, dava uma certa confusão. Mas agora colocaram lá a devolução de receita, já ficou o demonstrativo ficou mais mais fácil visualização, tá ok? E a conferência de dados, tá? Ele vai mostrar para você se você esqueceu de vincular o advogado, tá bom? Então antes ele só mostrava se você esqueceu de colocar o advogado. Agora não, se você colocar o advogado na qualificação do candidato, mas esquecer de fazer essa vinculação, o sistema vai te avisar, tá bom? Então assim, são vários pequenos detalhezinhos que foram alterados para facilitar a vida do operador, tá bom? De quem vai utilizar o sistema. Para geração e envio da prestação de contas. Uma novidade que foi feita agora é que está tudo na mesma tela. Então, gerar a prestação de contas, enviar a prestação de contas e gerar a mídia para entrega, está tudo na mesma tela, tá? Isso facilitou bastante, porque antes você tinha que gerar, aí o sistema saía, desligava, reiniciava para você entrar na outra tela, enfim, agora facilitou bastante, tá? E também, quando você gera agora a prestação de contas, foi retirada pela Justiça Eleitoral a obrigatoriedade da assinatura do extrato financeiro pelo candidato e pelo contador. Até a eleição passada era obrigatório, então você tinha que gerar, imprimir o arquivo, assinar o contador, assinar o candidato, escanear, inserir o documento no sistema para você depois poder gerar o arquivo de entrega. Com a retirada da obrigatoriedade da assinatura pelo candidato e pelo contador, você não precisa mais fazer isso. Uma vez gerado e enviado a prestação de contas, você pode direto gerar o arquivo para entrega, tá ok? Algumas alterações que foram feitas com relação a backup e restauração do sistema, algumas funcionalidades que a gente torce para não ter que usar, tá? Mas é sempre bom a gente ter o conhecimento, tá? O sistema agora ele faz um monitoramento da memória RAM e do HD para minimizar a sobrecarga da máquina, tá? E ele faz também backups diários, tanto automáticos quanto manuais, tá? O backup diário ele é feito sempre que o sistema é aberto. Ele é automático, ele é feito sempre que o sistema for aberto ou a cada 24 horas, caso o sistema não seja fechado. Ah, mas o sistema não vai ser fechado? Como não? Quem trabalha com muitas prestações de contas sabe bem o que é isso. Às vezes vira 2, 3 dias o sistema aberto, então podia dar algum problema nesse meio tempo. Então, para evitar esse tipo de problema, foi criado agora o backup automático, tá? Então, sempre que o sistema é aberto ou a cada 24 horas, quando o sistema não é fechado, tá ok? E tem um outro
backup também, que é feito automaticamente, que é o chamado backup de contingência. O que é isso? Lembra que eu falei que o sistema agora ele faz um monitoramento da memória RAM do computador? Sempre que o sistema perceber que está sobrecarregando essa memória RAM ou o HD da máquina, tá? E ele ficar no nível crítico por 5 minutos, o sistema faz um backup automático, o backup de contingência, tá ok? Então toda vez que ele sentir que a máquina está sobrecarregada, ele para tudo e faz o backup, tá bom? Toda vez que é feito esses backups, são feitos esses backups automáticos, tá? O sistema vai guardar sempre os últimos 5 backups, tá? Então ele vai estar sempre guardando lá para caso você precise, você ter aquele backup lá à sua disposição, tá bom? Uma outra forma de geração automática do backup é quando é gerada a prestação de contas. Só que nesse caso ele não guarda os 5 últimos, ele remove todos os backups automáticos feitos anteriormente. Por quê? Subentende-se que a partir do momento que você fez a prestação de contas, que você gerou a prestação de contas, já está tudo certo, você já conferiu tudo, já está tudo certinho, não tem necessidade de mexer em mais nada, então ele gera um backup que a partir daquele momento passa a ser o último e único backup válido, ok? E tem também o backup manual, que é feito sempre que o usuário achar que é necessário. Ele resolveu fazer um backup lá e digitou muita coisa, e por precaução vai fazer o backup. Ele vai lá no menu configurações na tela inicial e faz o backup manual, não tem o menor problema, tá? Backup, na verdade, nunca é demais, né? Todos esses backups, sejam eles automáticos ou manuais, eles ficam armazenados em pastas específicas criadas pelo próprio sistema. Na mesma pastinha lá onde está armazenado o sistema, onde foi instalado o sistema SPCE, vão ficar também as pastas dos backups, sejam ele diário, de contingência ou manual, ok? A restauração da cópia de segurança, tá? Os backups, ela é feita manualmente, tá? Não tem a restauração automática como o backup automático, mas a restauração é só manual. E quando você deve fazer essa restauração, tá? Normalmente o backup manual você vai fazer no mesmo menu em que você fez o backup manual, você vai fazer a restauração manual também, tá? Lá no menu configurações na tela inicial, ok? Em que situações você vai fazer? No caso do sistema ser encerrado inesperadamente. Eu estou usando o computador lá e de repente ali por baixo da mesa eu chutei a tomada, desligou o computador. Meu Deus, e agora? Acabou a energia, eu não tenho o no break, enfim, o sistema foi encerrado inesperadamente por algum motivo, tá? Quando você reiniciar o sistema, o próprio sistema vai te sugerir que você faça um backup. E aí, nessa sugestão, ele vai te apresentar as opções de você fazer o backup. Se você vai querer fazer, vai querer salvar o último backup diário, se você vai querer salvar o último backup de contingência, ou se você vai querer salvar o último backup manual feito pelo usuário. Aí, é óbvio, você vai escolher o mais recente, não importa qual deles, se é o diário, o automático, o de contingência ou o manual, mas sempre o mais recente para você recuperar o maior número de dados possível, né? Ele também te dá a opção, nesse caso, de você continuar sem restaurar o backup. Não acho aconselhável.
esse botãozinho aí, caso o sistema seja encerrado inesperadamente, quando você ligar de novo, esquece esse botãozinho de lado, não mexe nele não, tá bom? Isso é um conselho, uma dica, vamos dizer assim, não um conselho, mas uma dica, tá bom? Pessoal, nós estamos chegando ao final aqui, nós já estamos quase na entrega da prestação de contas, tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui para agradecer, fazer uns agradecimentos especiais aqui ao Dois elogios. meu irmão Zé Renato, dizendo aqui que eu sou um craque no assunto. Ô Zé, obrigado. Eu estou aprendendo, tem muito para aprender ainda. E tenho aprendido muito com você também, que você também sabe muito do assunto de prestação de contas. E isso eu tenho muito a agradecer a você também. Marcelo Valente, doutor Marcelo, também, obrigado Marcelão. André, expert no assunto. Marcelão, obrigado. Mas como eu disse pro Zé Renato, a gente vai aprendendo a cada dia, né? São aí 12 anos trabalhando profissionalmente com isso, né? Mas o primeiro contato com prestação de contas foi lá em 2004, então são 15, 16 anos aí de atuação nessa área, então, mas é uma área que é muito dinâmica, está sempre mudando, sempre aparecendo coisas novas, então a gente tem que estar sempre procurando, buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento, e a gente não está todo dia aprendendo com a legislação eleitoral, tá bom? Obrigado, gente. Bom, como eu falei, estamos chegando já no finalzinho aqui. Nós vamos partir agora para a entrega da prestação de contas. Oh meu Deus, deu tudo certo, fizemos tudo certinho, lançamos tudo, não esquecemos de nada, vamos entregar a prestação de contas. Foi feita lá a parcial, mudei lá na qualificação para final, entreguei, enviei a prestação de contas, maravilha. A Justiça Eleitoral já tem o conhecimento da minha prestação de contas, está tudo certo. Calma, ainda não. O envio, propriamente dito, ele não garante a entrega da prestação de contas, tá? Você ainda tem que gerar o arquivo para entrega, ok? Aí, depois de enviada a prestação de contas, você vai gerar o arquivo, tá? Esse arquivo, ele deve ser salvo numa mídia, tá? E essa mídia entregue para a Justiça Eleitoral, no caso das eleições municipais, ao cartório eleitoral da sua cidade, tá ok? Uma dica, antes de entregar qualquer prestação de contas, já agora no começo da campanha, no começo dos trabalhos, entre em contato com o cartório eleitoral da sua cidade e confirma com ele que tipo de mídia que você pode entregar essa prestação de contas, tá? Pode ter cartório que exige que seja em pendrive, outros que não façam questão, que pode ser entregue num CD. Então assim, entre em contato com o seu cartório antes para saber qual tipo de mídia que você vai utilizar para fazer a entrega da prestação de contas, tá? Para você não ter problema de chegar lá com um CD e apresentar no cartório eleitoral no último dia de entrega e o atendente falar para você: nós não estamos aceitando CD, tá? Então dá uma ligadinha antes, não custa, tá bom? E você já vai se informando. Por que da geração desse arquivo para entregar? Lembra que eu falei para vocês que em todos os campos, em todos os itens em que a gente vai trabalhar, existe sempre um campo para que você anexe um documento, uma nota fiscal, um comprovante de pagamento, toda a documentação comprobatória da prestação de contas? Então, quando você faz o envio dessa prestação de contas, simplesmente o envio, a Justiça Eleitoral ela toma conhecimento desse envio, mas ela recebe apenas dados. Ela não recebe os documentos que vão nortear e vão dar base para que o analista faça o exame das contas, tá?
Esses documentos, eles vão apenas no arquivo que foi gerado e salvo na mídia que você tem que entregar para a Justiça Eleitoral, tá? Então, para simplificar, envio igual a dados, entrega igual a dados mais documentos, tá ok? Então, é muito importante que essa entrega da mídia seja feita, tá? Porque sem ela, a Justiça Eleitoral não vai considerar as contas como prestadas. Mesmo que você tenha enviado, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, você enviou dentro do prazo, se você não entregar a mídia, a Justiça Eleitoral não vai considerar como entregue, tá ok? E você vai ter as contas julgadas como não prestadas, o que vai tornar o candidato inelegível pelo período ao qual ele concorreu, tá? Então, muito cuidado com isso, gente. Isso, logo que foi feito, que houve essa alteração no SPCE em que o sistema era enviado via web, tinha muitos, mas muitos candidatos que achavam que já estava entregue, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Entreguei minha prestação de contas. Aí o cartório vai pegar o meu pendrive ou o meu CD e vai fazer a leitura, vai confrontar com o arquivo recebido via web, bateu, o número do recibo, o número dos documentos são os mesmos, vai te gerar o protocolo de entrega. No dia 15 de dezembro você entregou sua prestação de contas, protocolo de entrega nas mãos. Bora descansar, acabou? Não, acabou não, gente. Calma. Com a alteração da data das eleições, o período para que os candidatos, ou melhor, para que os cartórios analisem as contas dos candidatos eleitos, e eu faço votos que o seu candidato seja eleito, eu quero que ele esteja entre eles, o prazo para análise da conta dos candidatos eleitos ficou muito curto, porque a eleição é no dia 15 de novembro, o prazo de entrega da prestação de contas é no dia 15 de dezembro, e os candidatos eleitos assumem no dia 1º de janeiro. Então eu quero acreditar que, para desespero de quem trabalha com prestação de contas, a partir do dia 16 ou no mais tardar do dia 17 de dezembro, vão começar a chover as diligências, perguntando, pedindo esclarecimentos sobre qualquer dúvida que o analista tenha. Isso é comum, tá, gente? Sempre tem, toda a prestação de contas tem, por mais que você tome cuidado, alguma coisinha sempre tem. Por quê? O cuidado que nós temos que ter é para minimizar o máximo possível o número de questionamentos da Justiça Eleitoral. Por que sempre tem algum questionamento? A primeira análise da prestação de contas ela é feita automática. Tá? O sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, o sistema interno deles, a hora que recebe o arquivo que você encaminhou, ele vai fazer uma conferência automática de dados, inclusive fazer a leitura dos documentos que você inseriu. Tá? Esses documentos, tá? Eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas vou fazer um parênteses aqui. Esses documentos que são inseridos, ele tem que ser em PDF com reconhecimento óptico de caracteres, o famoso OCR. O que é isso? Tá? O sistema da Justiça Eleitoral vai ler esse documento em PDF. Parece loucura, né? Mas para quem trabalha com informática sabe que isso é o menor dos problemas hoje em dia, né? Então, toda vez que o sistema identificar alguma coisa divergente com a informação que você passou e o documento que você inseriu, ele já vai gerar uma diligência. Tá? Então, as diligências são comuns. E eu quero acreditar, eu acredito que elas devem começar a chegar logo depois do período de entrega. Tá? E os prazos são curtos. Os prazos normalmente são de 72 horas. Tá? Então, o prazo para atendimento de uma diligência é muito curto. Então, ainda não dá tempo para descansar, não dá tempo para respirar. Vamos lá, vamos com calma, tá bom? Mas
eu tenho certeza que vocês têm acompanhado as nossas lives, as nossas dicas, as nossas redes sociais. Estão vendo que a gente tem procurado passar para vocês aí o maior número de informações possíveis para que vocês não tenham muitos problemas. Aliás, esperamos que não tenham nenhum problema e que caso venha alguma diligência seja aquelas bem facinho de responder, tá bom? Agora, antes de encerrar, eu gostaria de dar umas dicas, tá? Para a prestação de contas. Não deixe para a última hora. A gente sempre fala isso, mas a gente sabe como que é. A gente sempre deixa para a última hora, para o último dia. Não deixe, pessoal, não deixe. Porque se você tiver um problema na mídia, você acha que está tudo certo, gravou, tudo certinho, você salvou o arquivo na mídia e levou na Justiça Eleitoral, chegou lá, o arquivo está corrompido. O sistema da Justiça Eleitoral não consegue ler. Ou você achou que gravou, mas não gravou. Ele não está lá. Desapareceu. Gente, antes ainda dava para resolver isso. Nas últimas, até a eleição de 2016, ainda dava, não trazia maiores problemas, tal. Agora, perdeu o prazo. Perdeu. Eleições, contas julgadas não prestadas. Tá? Então, não deixe para a última hora. Imagina acontecer isso faltando meia hora para fechar o cartório eleitoral e para você voltar até o seu escritório e gerar de novo a prestação de contas, você leva 40 minutos. Todo o trabalho perdido. Então, não deixe para a última hora. Leva lá, vai um dia antes, já vai se preparando. A gente vai ter um mês, tá? Entre o segundo turno para as cidades em que tiver em segundo turno, né? E até o prazo final para prestação de contas, tá? Então, dá tempo, perdão, um mês a partir do primeiro turno, não do segundo, né? A partir do primeiro turno. Mas mesmo assim, um mês dá tempo de fazer e entregar lá nos primeiros dias que a Justiça Eleitoral estiver recebendo, tá bom? Para você gerar esses documentos, escanear esses documentos que você precisa inserir, tá? Como eu falei, esses documentos têm que ser em OCR, tá? O PDF em OCR, para que o sistema da Justiça Eleitoral possa fazer a leitura desses arquivos, tá? Inclusive isso é interessante, tá? Eu estava até me esquecendo de falar. Quando a Justiça Eleitoral, quando você entrega a prestação de contas, que o sistema faz a leitura do arquivo que você mandou, ele já identifica se tem algum PDF que não está em OCR. E no próprio protocolo já te informa, tantos arquivos incompatíveis, alguma coisa assim, tá? Isso não impede que a Justiça Eleitoral receba, mas não tenha dúvida que isso vai ser motivo de diligência, tá bom? Então, os documentos têm que ser em PDF com reconhecimento óptico de caracteres, OCR, tá bom? Para isso, veja com calma agora, já no começo das eleições, no começo dos trabalhos, se o seu scanner, se a sua impressora, se a sua multifuncional tem essa funcionalidade, tá bom? Essa é outra coisa também que eu peço para vocês, para o bem de vocês, não deixe para a última hora. Parece simples, só escanear um documento é simples. Não, não é simples, gente. É trabalhoso, dá muito trabalho. Então tenham um equipamento de qualidade para que você possa fazer o escaneamento de forma rápida. Porque se você tiver aquele scanner, aquele que você coloca o papel, ele faz a leitura, vai lá na ponta da folha, volta de novo, você vai ficar maluco, tá? Então procura um equipamento de qualidade, veja se o equipamento que você tem hoje já atende essa necessidade, tá? Porque tem um outro detalhe, o documento
inserido no sistema, ele deve ser um único documento. Então não adianta eu inserir na contratação ou na compra de um santinho, de um material impresso, eu coloco lá a nota fiscal, eu acho que já está tudo certo, belezinha, coloquei a nota fiscal, inseri a nota fiscal no sistema. Aí depois de uns dias eu fiz o pagamento, agora eu vou anexar a cópia do cheque para comprovar que eu paguei. Não adianta você anexar o cheque, porque a hora que você anexar esse documento, esse cheque, a cópia desse cheque, ele automaticamente vai excluir o documento inserido anteriormente. Então você ainda tem que escanear os documentos numa única folha, então tem que ser um único arquivo, tá? Então por isso não deixe para a última hora. À medida que for foi finalizando, já tenho a nota fiscal, já tenho o pagamento, já tenho a cópia de cheque, já tenho tudo, já escaneia, guarda numa pastinha lá no seu computador, cria uma pastinha para documentos escaneados, separa ela por despesa, receita. Isso aí eu sei que não vai ter dificuldade para que vocês façam, mas já vai separando para quando estiver já preparando para entregar a prestação de contas, você já está tudo mais ou menos encaminhado. Se deixar para escanear tudo de uma vez, vai ter problema, tá bom? Vai dar muito trabalho. Eu sofri isso na pele, então eu falo por experiência, tá? A falta do documento, ela não vai impedir a geração da prestação de contas, não vai impedir o envio e não vai impedir a recepção pela Justiça Eleitoral da mídia que você gerou, tá? Só que, com certeza, vai ser motivo de diligência, tá? Mas, como eu falei, quanto menos dor de cabeça a gente tiver depois da entrega da prestação de contas, melhor, porque vai ser uma correria. Então, não deixe de inserir os documentos, tá? E tome cuidado para que você não deixe de inserir algum documento ou inserir sua nota, esqueceu de inserir o comprovante de pagamento, tá? Muito cuidado com isso. Então, um dos relatórios, que é o relatório de despesa, que no link de relatórios a gente dá a opção de você abrir o relatório ou salvar em formato CSV. É isso, né, Ângelo? CSV? Em formato CSV, que é o conhecido por todos Excel. Esse arquivo, no arquivo que o sistema gera em PDF, ele não traz essa informação, mas em Excel, tá? Ele te dá a informação se nessas despesas, nesses lançamentos, tem algum arquivo anexado. Então, é sempre bom, mais uma dica, tá? Vai lá, entra nos relatórios, baixa lá o relatório de despesas, exporta em Excel e vê lá se na coluna lá onde está o anexo se está um não. Se tiver um nãozinho lá, volta lá antes de gerar e anexa o documento comprobatório. Tá bom? Pessoal, agora sim nós estamos chegando ao final. Eu queria, antes de encerrar, dizer para vocês que essa live ela vai ficar gravada aqui no Facebook, no Instagram e também no YouTube, tá? Então procura lá nas redes sociais, Digna Cursos e Consultoria, segue a gente lá, a gente vai estar sempre dando dicas, sempre postando novidades e em breve a gente vai estar postando aí, vai estar fazendo mais uma live, vamos postar nas nossas redes sociais também as informações dessa próxima live, tá bom? Também lá nas redes sociais você vai poder acessar também o nosso curso online, o curso da Digna, tá? É um curso que nós já fizemos o pré-lançamento, algumas pessoas já adquiriram esse curso e já estão acessando os vídeos, o conteúdo, e nós estamos ainda inserindo alguns vídeos, né, do curso
mas é um curso bastante didático. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês que pretendem trabalhar com prestação de contas, que vão trabalhar pela primeira vez, e até para quem já trabalhou com prestação de contas, que sabe que o negócio é muito dinâmico, muda toda hora. Então a gente também está sempre se atualizando, e a gente criou esse curso para a gente poder ajudar o maior número possível de pessoas, tá bom? Entra lá nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, tá? Que lá você consegue maiores informações sobre o curso. O custo é bem acessível, você pode pagar em até 12 vezes no cartão de crédito. Vale a pena, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tá ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma live. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Agradecer aos parceiros da Digna, ao Robinho, que é meu colega de profissão também contabilista, parceiro na Digna. A Cíntia Renata, que é nossa parceira também, que junto comigo também vem caminhando aí desde 2008. E agradecer ao nosso mentor, o Zé Renato, mentor da Digna, nosso guru, para quem a gente recorre toda vez que surge uma dúvida, porque, gente, o Zé Renato fez até um comentário aqui na live dizendo que eu sou expert no assunto, né? Craque no assunto, foi esse o termo utilizado. Mas, gente, por mais conhecimento que a gente tenha no assunto, sempre dá um branco. E na hora desse branco, quem nos socorre é o Zé Renato, o nosso consultor, nosso mentor. Obrigado, Zé. Cíntia, volta logo, estamos precisando de você, tá bom? Beijão. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, de todos que se dispuseram a perder a novela, o Jornal Nacional, para estar aqui com a gente, tá bom? Para estar acompanhando mais essa live. E mais uma vez eu gostaria de fazer um agradecimento especial à minha esposa, Vanessa, e aos meus filhos, que sempre me apoiaram, que estão sempre do meu lado, que sempre me apoiam em tudo. Me apoiam em tudo e suportam, como eu falei, nesse período de campanha que é muito corrido para a gente, suportam a minha ausência e às vezes o meu estresse, né? O meu mau humor, tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Deixa lá o recadinho, um comentário nas nossas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? O meu muito obrigado a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite. Até a próxima, se Deus quiser.